Olá, pessoal! Vamos para a obra O Romanceiro da Inconfidência de Cecília Meirelles? Eu sou Tânia Tripoloni, professora de literatura. Bem-vindos ao Literatânia. O Romanceiro da Inconfidência é, sem dúvida alguma, uma das mais difíceis obras do vestibular da FUVEST. Ela exige do candidato um conhecimento profundo sobre a história da Inconfidência Mineira, a participação de seus personagens, também sobre a estética do arcadismo, os principais poetas envolvidos, assim como as características. Portanto, muita atenção a esta obra, ela vai exigir bastante de todos. Publicado em 1953, é um dos mais longos poemas da língua portuguesa. Trata-se de um poema de temática social que evoca a luta pela liberdade do Brasil do século XVIII e incorpora elementos dramáticos, épicos e líricos. Nesta obra, a poeta retoma as formas poéticas antigas chamadas de romances, que foram narrativas medievais de caráter popular. Cecília Benevides de Carvalho Meirelles nasceu e viveu no Rio de Janeiro. Ela nos deixou no ano de 1964. A Cecília foi uma jornalista, pintora, poeta, escritora e professora brasileira. É um nome canônico no modernismo brasileiro. Uma das grandes poetas da língua portuguesa e amplamente considerada a melhor poetisa do Brasil. A sua obra é de caráter intimista, com temas universalizantes como a transitoriedade da vida, a espiritualidade e o amor. Os seus textos explicitam conteúdo místico, como um pendor para o culto do mistério, o que deixa entrever um resgate neossimbolista da vagueira e da musicalidade. Cecília destacou-se na segunda fase do modernismo no Brasil, no grupo de poetas que consolidaram a poesia da famosa geração de 30. Essa geração de 30 ela foi composta por grandes escritores. Foi uma geração muito fértil, tanto na prosa quanto na poesia. E na poesia nós temos aí 5 grandes nomes. Porém, alguns deles seguiram uma corrente mais espiritualista, mais voltada para as questões existenciais. E é aí que a Cecília se encaixa. Ela não segue a manutenção daquela ruptura drástica da geração de 22. Ela mantém uma obra mais equilibrada. Cecília Meirelles mantém um diálogo com a tradição formal. Tem preferência pelas formas regulares, métrica, rima, estrofação e forte herança clássica lusitana. Ela dialoga bastante com os escritores portugueses, mesmo porque a formação dela foi na literatura portuguesa. A Cecília foi criada pela avó materna. Ela ficou órfã já na primeira infância. Então, a avó que deu a educação para ela doméstica, familiar, a instrução escolar dela foi feita dentro de casa. Daí essa aproximação com os escritores e com a tradição da literatura portuguesa. Ela foi praticamente alheia às renovações do modernismo iconoclasta de 22. Ela manteve toda a sua característica voltada para o grupo que foi chamado grupo espiritualista, uma corrente dentro da geração de 30, voltada para as questões existenciais. Daí a sua dicção personalíssima, temas como o tempo, a memória, a efemeridade, essa consciência da efemeridade das coisas, a noção de eternidade, compõem a obra da Cecília Meirelles. Mas o que é um romanceiro? O romanceiro, ele tem compilações de manuscritos dos romances medievais. Esses romances medievais são narrativas bastante antigas que abordam elementos históricos cheios de misticismo. Os romances medievais são composições poéticas que era feita em versos redondilhos maiores ou menores, tipicamente ibérico, fruto das canções de gesta lá da Península Ibérica. E aí a origem dele é totalmente popular, de feição narrativa, acompanhado de música, poemas cantados na realidade, uma espécie de versão das baladas ibéricas, que gira em torno de um episódio melancólico, histórico, fantástico e muitas vezes sobrenatural. Eram manuscritos
que foram compilados, né? E esses manuscritos que ganharam o nome de romance. Aliás, o que nós conhecemos hoje de romance, nesse período moderno, contemporâneo, né? Ele é fruto desses romances antigos. Essa questão dos elementos da narrativa, né? Das personagens, ação, tempo, espaço. Os romanceiros medievais que deram origem ao romance no formato em prosa, como nós conhecemos hoje. O Romanceiro da Inconfidência foi uma obra inspirada por uma visita que a Cecília fez a Ouro Preto, em Minas, à época da Páscoa. E lá ela se viu, né, diante das procissões, das missas, daquelas romarias, né, dos andores, dos santos, e ficou fortemente impressionada com tudo aquilo. E foi no momento em que ela diz, em uma de suas palestras, que o passado e o presente começaram a se misturar na mente dela. Então nós teremos aí uma combinação de dados históricos, elementos inventivos, relato, monologação, diálogo de planos temporais e espaciais. Ela se propôs a desenvolver um projeto fortemente estruturado em dados, em pesquisas que foram muito sérias, voltadas para a história. Tudo porque aquele ambiente maravilhoso de Minas, a época da Semana Santa, a história, a memória viva nas ruas, né, na cidade preservada, na cidade histórica de Ouro Preto, mexeu com o imaginário de Cecília. E aí essa ânsia que ela dizia, né, de fazer uma grande peça com elementos históricos sobre a tragédia da Conjuração, porque o ambiente favoreceu. E então a Cecília vai falar aí em vozes do passado, em fantasmas, né, que ela utiliza essa expressão, dessas vozes que começou a fazer parte do universo dela, poético, psíquico, e então ela resolve escrever essa obra assim que é belíssima, é fabulosa. Quanto à estrutura da obra, a obra ela tem um total de 85 romances e mais outros 10 poemas que intercalam os romances. Esses 10 poemas são as falas e os cenários que abrem cada uma das partes. A obra retrata os cenários históricos da Inconfidência, dando ênfase ao clima de revolta e não ao fato histórico em si. Quanto à versificação, é utilizada a redondilha menor e a redondilha maior, ou seja, os versos de 5 ou 7 sílabas poéticas, que são versos tradicionais dos romanceiros medievais. Contudo, também é possível observar a utilização de versos decassílabos e a formação de outras estrofes, como os tercetos, quadras, cestilhas, e o uso de refrão em vários poemas, né, em vários romances. As estrofes, elas são variadas, elas não têm uma ordem, né, elas seguem o esquema rítmico, conforme a necessidade do poema. A presença de rimas assoantes ou rimas toantes, como nós chamamos, ela é predominante no poema. Essas rimas, elas nascem a partir da vogal tônica e opostônica, como que no exemplo que nós temos, né? Pasmo, alucinados, arcos, penhascos, essas são as rimas assoantes. Algumas rimas consoantes comparecem, mas não são frequentes. As consoantes são aquelas que rimam o final da palavra totalmente. Também tem a presença de versos brancos. Versos brancos são versos que não têm rima. É um poema de caráter híbrido, ou seja, é uma poesia épica, porque nós temos a presença de um herói aí, que nesse caso é o Tiradentes, né? Cercado de toda a atmosfera mística. Nós temos a voz narrativa, a definição dos ambientes, né, da época, que define o poema como poesia épica, uma história de luta, uma história de libertação. É uma narrativa polifônica, porque várias vozes narram o poema. Também tem características de poesia dramática lírica. A poesia dramática lírica é quando envolve diálogos, né, como se fosse um teatro, por exemplo. Então essa mistura de gêneros, ela é muito interessante nesse romanceiro. Também lírico, né, a poesia lírica, uma voz em primeira pessoa, que reflete sobre o correr do tempo, sobre a memória capaz de elevar heróis e rebaixar outros. E daí a aproximação, né, desse poema de caráter híbrido com, por exemplo, o Mensagem do Fernando Pessoa, né, porque ali em Mensagem do Fernando Pessoa nós também temos essa voz lírica, essa voz que reflete sobre o correr do tempo, sobre a memória
né, dos heróis, dos navegantes, e a Cecília vai trabalhar mais ou menos aí, só que tratando das memórias dos Inconfidentes. E a voz lírica é a voz predominante, é a voz narrativa, né, é aquela entidade linguística de forte caráter sensorial. Né? Há momentos no poema em que ela fala, eu sinto, né, eu passei. Então, essa questão do sensorialismo torna esse sujeito lírico uma espécie de médium poético, daquele que faz uma incursão no tempo, né, numa atmosfera assim totalmente esotérica, que nos apresenta com muita sensibilidade todos os detalhes daquele passado histórico, daquela memória histórica. Quanto à estrutura narrativa, essa voz é uma voz em primeira pessoa, né, que é a identidade lírica. E essa identidade lírica, ela interroga os personagens, os elementos, a paisagem, muitas vezes fica muito indignada com as injustiças e exalta as virtudes. O narrador principal está acima de todos os outros, de todas as vozes. Ele se mantém muitas vezes numa posição de profunda discrição, cedendo a narrativa aos outros personagens. Mas ele também atravessa muitas vozes, né? E aí nós vamos chamar de voz subjetiva, ou uma espécie de narrador como a teoria da literatura coloca. E esse narrador, né, essa voz altamente subjetiva que atravessa do narrador principal, ela é apresentada no texto com caracteres em itálico, né? Tipograficamente ela se separa. E é muito interessante esse processo porque alinhava os diversos romances, é um momento de coesão que liga o conjunto da obra, pois a sua expressão é carregada de emoções, né? Provoca o leitor. E aí essa característica da obra não seguir uma cronologia, ela tem marcas de atemporalidade, que nós chamamos de flashbacks, né? Muita volta para poder falar um pouco sobre a personagem, que é o caso de Tiradentes, quando fala da infância dele na igreja, do processo pelo qual ele está se preparando. Então nós teremos aí muitas quebras, vamos dizer assim, de linearidade sobre o texto. A divisão da obra. O crítico, o professor Darcy Damasceno, dividiu a obra em 5 partes que são bem definidas. E essas partes são intercaladas, né, pela fala, que seria a voz narrativa, e o cenário. O cenário é o momento em que há a descrição daquilo que vai acontecer, né? Um palco, já que nós estamos falando da Inconfidência, e os poetas inconfidentes são Árcades. Esse retorno da estética do arcadismo é muito forte nessa obra, né? Que tem essa descrição do ambiente, essa descrição do cenário como pano de fundo, no caso do arcadismo, para os encontros amorosos, no caso do romanceiro, para toda a trama que será desenvolvida ali. Então, essas partes que o crítico Darcy Damasceno divide, ele coloca como a descrição do ambiente em que se vai dar a ação. E aí é dos romances 1 ao 19º. E toda a preparação para o ambiente da Inconfidência Mineira é colocado ali. Depois o desenvolvimento da trama e a descoberta dos planos, que vem dos romances 20º ao 47º. Aí a terceira parte, a morte de Cláudio Manuel da Costa de Tiradentes, que acontece a partir dos romances 48º ao 64º. Na quarta parte, o destino de Tomás Antônio Gonzaga e Alvarenga Peixoto, que vem dos romances 65º ao 80º. E na última parte, a presença no Brasil da rainha Dona Maria, responsável pela confirmação das penas dos Inconfidentes. E aí nós teremos do romance 81º ao 85º, que encerra, né, o romanceiro. A síntese do romanceiro. Podemos dividir esses fatos que compõem o romanceiro em 3 grandes partes, 3 grandes fases ou ciclos, como é chamado. Sendo o primeiro o ciclo do ouro, depois o ciclo do diamante, o ciclo da liberdade ou Inconfidência com a sua ascensão e queda. De maneira geral, o romanceiro ele foi fundamentado em fatos. Houve uma pesquisa histórica muito grande, uma pesquisa nos processos de condenação,
né, além dos livros, além dos levantamentos. A Cecília ficou por um período de aproximadamente 10 anos pesquisando para compor a obra a mais próxima possível da realidade. Quanto às falas, né, as falas em meio aos romances, elas são destinadas a dar voz ao poeta narrador. É como se fosse uma espécie de intervenção da autora para fazer comentários com o intuito de fazer com que o leitor chegue à reflexão acerca de determinados assuntos abordados através do poema, como nesse trecho aqui. Vamos ver. Não posso mover meus passos por esse atroz labirinto de esquecimento e cegueira que amores e ódios vão, pois sinto bater os sinos, percebo o roçar das rezas, vejo o arrepio da morte, a voz da condenação. Ó meio-dia confuso, ó 21 de abril sinistro, que intrigas de ouro e de sonho ouvem tua formação? Quem ordena julga e pune, quem é culpado e inocente? Vejam aqui essa voz lírica, né? Não posso, essa presença do eu, né, na desinência, e depois sinto bater os sinos. A questão do sensorialismo desse eu, né, desse envolvimento desse eu em relação ao ambiente. Na fala inicial, vejam como a estrofe é longa. Aqui não há preocupação estróficas, né, de divisões, como por exemplo em quartetos. A mesma estrofe sendo longa, ela tem uma métrica, né, que é bastante importante de se observar. Não posso mover meus passos. Nós temos aqui redondilha maior, né, nós temos aqui as rimas, por exemplo, vão, condenação, né? Ela fala, eu posso mover meus passos por esse atroz labirinto de esquecimento e cegueira que amores e ódios vão, pois sinto bater os sinos, percebo roçar as rezas do arrepio da morte e a voz da condenação. Então nós temos aqui sinos, labirinto, vão, condenação, com rimas soantes. Depois, ó meio-dia confuso, ó 21 de abril sinistro, né? Aí nós temos uma alusão à morte de Tiradentes. Que intrigas de ouro e de sonho houve em tua formação? Quer dizer, o que aconteceu até chegar a esse processo? Então a fala inicial é essa introdução para aquilo que nós veremos e depois a reflexão. Quem ordena, julga e pune. Quem é culpado e inocente. Então o romanceiro, ele não julga. Né? O romanceiro, ele atiça o leitor a ser bastante assim, ele atiça o leitor à reflexão. Quanto ao cenário, os cenários são os que marcam as mudanças de ambientes e constituem os acontecimentos históricos, né? Sendo que cada um dos cenários retratados possui uma atmosfera poética diferente, algumas vezes alegres, outras mais sombrias, outras melancólicas, outras tristes, né? Esse daí é o cenário da primeira parte. E nessa descrição do cenário, veja como é que a voz nos apresenta. Passei por essas plácidas colinas e vi nuvens, silencioso gado passear nas solidões esmeraldinas. Largos rios de corpo sossegado dormiam sobre a tarde imensamente. Eram sonhos sem fim de cada lado. Entre nuvens, colinas e torrente, uma angústia de amor estremecia a deserta amplidão da minha frente. Que vento, que cavalo, que bravia saudade me arrasta a esse deserto, me obrigava a adorar o que sofria. Minha sorte se inclina junto àquelas vagas sombras da triste madrugada, fluidos perfis de donas e donzelas. Tudo em redor é tanta coisa e é nada. Nise, Anarda, Marília. Quem procuro? Quem responde a essa póstuma chamada? Vejam aqui o cenário, a ambientação que ela prepara. Passei por plácidas colinas, né? Vi das nuvens silencioso, o gado passear nas solidões esmeraldinas, né? As solidões esmeraldinas é uma referência ao pasto, ao campo. Veja, né, as colinas, as nuvens, essa exaltação da natureza, o gado pastando, o pastoralismo. Então, nós temos aqui bucolismo, nós temos pastoralismo, os largos rios, né, uma
Voltada ao bucolismo novamente, dormiam sobre a tarde, imensamente eram sonhos sem fins, entre nuvens, colinas, torrentes. Olha a descrição da natureza, formando um painel, formando um pano de fundo. E aí vem, né, a sensação do eu lírico, essa voz subjetiva desse eu lírico que vai dizer assim: que vento, que cavalo, que bravia saudade me arrastava a esse deserto, me obrigava a adorar o que sofria. Essa incursão no passado, essa incursão no tempo agora é forte. E aí então ela vai retomar toda aqueles aspectos, aquela paisagem arcádica, né? Já que os Inconfidentes eram poetas, né, do arcadismo. Então tudo em redor é tanta coisa, nada. Nise, a musa do Cláudio Manuel da Costa, Narda, Marília, são as musas pastoras, né, do arcadismo. Quem procuro, né? Quem ela vai procurar ele? Quem? Ela não falou o quê? Quem? Né? Então, supõe-se que é um pronome relativo que mostra alguém, uma pessoa, né? Quem responde a essa póstuma chamada? Que memória que é essa que ela quer trazer à tona? Memória de quem? Aí fica muito claro, né, essa refinação, essa volta à história da Inconfidência ao próprio Tiradentes, ou ao envolvimento direto de um desses poetas Árcades, né? Então nós temos aí a primeira parte. A primeira parte é a descoberta do ouro, né? E por causa dele a devastação da floresta, que foi assim terrível, né? Mataram muitos homens, animais, enfim. Surgem as montanhas douradas de ouro e de cobiça que despertam uma verdadeira alucinação. E a manifestação da voz lírica nesse aspecto, que ela vai nos mostrar aqui, né? Que são selvas, montanhas, rios, estão transidos de pasmo, né? Estão espantados. É que avançam terra dentro os homens alucinados. E depois continua a voz narrativa falando que isso não para, né? Vai passando de geração em geração. E aí essas gerações vão se afundando cada vez mais nesse abismo. E o eu lírico meio que desabafa quando ele diz que a sede de ouro é sem cura, e por ela subjugados os homens matam-se e morrem, ficam mortos e não fartos. Quer dizer, não basta nada para ele. Então observem aí a métrica, selvas, montanhas e rio, e nós temos uma predominância da redondilha maior, atendendo mesmo ao aspecto próprio do romanceiro. O ciclo do ouro, ele também vai trazer personagens que foram, assim, historicamente muito importantes e outras lendas, que é o caso da donzela, que foi assassinada, né, pela mão do seu pai. Tudo porque ela teve amor por um rapaz que era de condição inferior a ela, condição social inferior. E o pai, revoltado com aquilo, por conta da ambição do ouro, matou a filha com um punhal de ouro, que o texto trata. Então, aquele lencinho que ela usava para acenar é um lencinho de lágrimas, porque aí é a voz da donzela morta, é a donzela morta que conta, né? Que foi morta pelo pai, né? Pela loucura do pai. Depois temos um romance que surge o personagem histórico Felipe dos Santos, que foi o primeiro personagem a se revoltar, né, contra o despotismo da coroa portuguesa. E pagou caro por isso, ele foi enforcado e também esquartejado. Então nós temos aqui um ambiente de preparação para a Inconfidência Mineira. E é o momento em que o Conde de Assumar, que é quem dá a sentença do Felipe dos Santos, ele é apresentado aí como um vilão, né, um tirano. O tirano conde haveria de chorar, porque quem ri chora também. E o Brasil é apresentado na forma de um menino apenas, né? Dorme, meu menino, dorme, é o Brasil. E nasceriam outros como Felipe dos Santos, conforme os versos vaticinam, né? Dorme, meu menino, dorme, que Deus te ensine a lição dos que sofrerem neste mundo violência e perseguição. Morreu Felipe dos Santos, outros, porém, nascerão. Cria-se o quinto do ouro e depois sofrerão com o quinto falsificado, né? E essa questão do quinto do ouro aí, ela é uma espécie de uma cobrança, né? De um posto que Portugal cobrava ferro e fogo.
e não admitia em hipótese alguma ser enganado, né? E o Dom Rodrigo César e Dom Sebastião Fernandes, eles tentaram enganar. Ao invés de mandar o ouro para Portugal, eles mandaram grãos de chumbo. Portugal não gostou nem um pouquinho, né? Acabou que devolveu esse chumbo para cá. E aqui a voz poética vai se preocupar com essa atitude, né? E vai colocar assim: ai, que o monarca procura os que vão ser castigados, né? E esse quinto falsificado aí vai abrir, né, o caminho do décuplo de forcas e degredos, né? O décuplo significa, né, 10 vezes mais sentenças, né? Vai ser assim um despotismo terrível que vai acontecer aqui na colônia. E também a descrição, né, da mão de obra escrava, do trabalho dos negros, das 1000 bateias que giram e vão afora, né, pela madrugada, rompem o canto do negro, o serviço de catar o ouro. Enquanto o patrão dorme e sonha, o negro está lá trabalhando, está penando, né, como diz o poema. O negro pena e chora, canta e ri na saudade da serra, na imensidão da terra. Na sua vida escrava, ele erra sem terra, sem serra, sem nada. E aí, em itálico, aquela voz subjetiva na narrativa fala: Deus do céu, como é possível penar tanto e não ter nada? E aí essa indignação que nós observamos aí dentro da narrativa. Continua a corrida alucinante pelo ouro, porém agora na segunda parte nós teremos o ciclo do diamante com outras personagens históricas que precisamos prestar atenção, né? Dentre elas João Fernandes, que é o contratador, né, de Portugal, aquele que vai negociar aqui os diamantes, e chegando aqui ao Brasil ele vai conhecer a Chica da Silva, uma escrava alforriada, muito bonita, muito sedutora, e ele vai se apaixonar por ela. E eles vão viver maritalmente, terão muitos filhos, se não me falha a memória, são 15 filhos desse relacionamento, né? E a Chica, ela vai, né, agora muito importante, né, esposa do contratador, ela vai mandar e desmandar, feito uma princesa mineira, né? Aqui, então, eles um dia recebem na casa deles o Conde de Valadares, e a Chica não gosta do Conde de Valadares, porque ele é um homem fingido, enganoso, ambicioso, como o poema coloca, né? Deste Tejuco não volto sem ter a metade das lavras de ouro, mais ouro tanto das cartas. Sem meu cofre de diamantes todos estrelas sem jaça, que para os nobres do reino é que este povo trabalha. Então ele é um nobre do reino, ele acha que tudo que tem ali tem que ser dele. E a Chica, ela alerta o marido, ela chama a atenção do marido, né? Mas acaba que ela tem razão. E nesse romance 14º, que é essa personagem, né, antológica, que é a Chica da Silva, ela é comparada à Rainha de Sabá, né, de tanto que ela brilha pela opulência, pela representação dela. Tanto é que no trecho do texto ele coloca, né, coisa igual nunca se viu. Dom João V, rei famoso, não teve mulher assim. A Chica mandava e desmandava, como diz um dos romances, né? Tudo acontecia da maneira como ela queria. Mesmo assim, ela não conseguiu abrir os olhos do marido. Então, vendo o conde tão interessado pelo João, Chica cisma nessa falsa amizade e previne João Fernandes. Fala: hoje todo mundo corre, senhor, atrás da riqueza. Mas o João, ele não acredita. Mas o conde, né, traíra, ganancioso, acaba traindo João Fernandes, leva-o preso, como Chica havia pressentido. E ele vai para Portugal e acaba que Chica fica sozinha com os filhos. Então nós temos aí essa questão da ambição do ouro, né, e a ambição do diamante, que é sempre a mesma coisa, né, que embriaga, que corrói todos os envolvidos, né, corrói as pessoas. Então, nesse trecho do romance 17º, nós temos a seguinte fala, essa voz, né? Maldito conde, maldito esse ouro que faz escravos, esse ouro que faz algemas, que levanta densos muros,
para as grades das cadeias, que arma nas praças as forcas, lavra as injustas sentenças, arrasta pelos caminhos vítimas que se espartejam. Quanto ao ciclo da liberdade, que é a terceira parte, essa terceira parte é a parte mais longa, e aí a poesia apresenta um cenário onde vão se desenrolar os fatos, né? Então a primeira e segunda parte seria mais ou menos uma apresentação para aquilo que aconteceria, que é a história da Inconfidência Mineira, né? Todo o ambiente que foi formado, toda a ambição, né? O porquê que chegaram naquilo, toda a riqueza na mão de poucos, né? Subtraída do Brasil e levada para Portugal, e aqui, né, o povo na maior necessidade. Então a poesia apresenta um cenário onde vão desenrolar os fatos, aí é com enumeração, sobretudo dos lugares e a fixação da névoa, que chega às ruas, que move a ilusão de tempo, e as figuras que trará fatalmente o pranto e a saudade. A névoa que se adensa vai formando nublados reinos de saudade e pranto, né, conforme os versos. E o país da Arcádia, sediado na antiga Vila Rica, hoje Ouro Preto, com seus pastores, rebanhos, Nises, Marílias, Gloucester, que é o pastor, não passou de um ideal da literatura. Quer dizer, toda aquela beleza, todo aquele encantamento foi puramente estético, porque na realidade nada disso aconteceu. Até o amor foi fingido, né, como nós veremos no final com a carta da triste Marília. Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, não há ninguém que explique, não há ninguém que entenda. Né? Tudo isso, como disse a Cecília, por causa de liberdade. Então, nesse ciclo da liberdade, a Arcádia serena ficava cada vez mais carregada de agitação, de correrias, de ódio, de ambições. Né? Os países que se libertam, a Europa a ferver em guerras, Portugal com uma rainha louca, né? Um imenso tumulto humano acontecendo nesse período aí, final do século XVIII, as ideias iluministas, né, do iluminismo francês ali, né, pegando. Então essas ideias fervilhavam as mentes dos padres, dos poetas, dos doutores de Vila Rica. Mas por trás das janelas, ouvidos escutam, né, como a voz lírica coloca. Então, o país da Arcádia, né? O que é o país da Arcádia? Minas, né? O berço do arcadismo no Brasil, né? Estava carregado de ideias. E o romance das ideias, que é o romance 21, vai marcar bem isso. Observem, primeiramente, a estrutura. Né? Olha a estruturação da estrofe. As estrofes são longas e elas terminam com o refrão e as ideias. Os versos são formados, vejam, por pequenas frases nominais, banquetes, gamão, notícias, livros, gazetas, querelas, alvarás, decretos, cartas, a Europa ferver em guerras, Portugal todo de luto, triste rainha governa. Por que Portugal de luto? Havia morrido o rei Dom José, e logo depois o filho deles, Dom José II, que seria o herdeiro da coroa. E a rainha não suporta isso, né? Ela enlouquece. Então, ouro, pedem mais ouro e sugestões indiscretas. Tão longe o trono se encontra. Quem no Brasil tiver? E as ideias, né? As ideias, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade começam a fomentar a cabeça dos jovens escritores, né, dos jovens doutores, que vão se reunir aos padres e formar esse grupo, né, dos conjurados. Então, doces invenções da Arcádia, delicada primavera, pastoras, sonetos, liras, casamentos impossíveis, calúnias, sátiras, essa paixão de mediocridade que na sombra se exaspera, versos de asas douradas, que amor trazem e amor levam, a Narda, Nise, Marília, as verdades e as quimeras e as ideias. Vejam que essas doces invenções da Arcádia é uma referência explícita, né, aos poetas do arcadismo. Na delicada primavera, as pastoras, os sonetos, as liras, depois calúnia e sátiras, né, aqui uma menção às cartas chilenas, cuja autoria foi atribuída a Tomás Antônio Gonzaga. Foram 13 cartas que correram a antiga Vila Rica, fazendo críticas terríveis, né, e caricaturas também terríveis sobre o governador-geral Cunha Menezes.
e pode ter sido motivo, né, da perseguição aos conjurados. Então, essa questão, né, versos de asas douradas que amor trazem e amor levam. Principalmente no Marília de Dirceu há essa passagem, né, que ele escreve já na prisão, depois que o Tomás Antônio Gonzaga foi preso, que ele vai escrever o Marília de Dirceu. E vai fazer belíssimos para Marília. E depois da condenação, na segunda parte, ele chora, ele pede para que amor leve as cartas e as lágrimas dele para Marília. Amor é o cupido, né? Então, as verdades e as quimeras e as ideias, né? Sempre esse refrão forte das ideias. Atrás de portas fechadas, os líderes de fardas e casacas, que são os doutores, né? Os militares também, que é o caso do Alvarenga, né? Os poetas, junto com as batinas pretas dos padres, discutem e planejam em confidência. E a bandeira, que é o lema, né? Aquela bandeira da Inconfidência do Triângulo, libertas quais sera tamen, né? Liberdade ainda que tardia. E aqui então é uma das partes mais reflexivas, né? E seus tristes inventores já são réus, pois se atreveram a falar em liberdade, que ninguém sabe o que seja. Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há quem explique, não há, e ninguém que não entenda. Então, veja, eles ousaram falar em liberdade, eles se atreveram, né? E ir contra a coroa portuguesa não podia, nem em pensamento, né? Quanto mais em atitudes. E na semana de 1789, enquanto na França a liberdade rompia os grilhões da Bastilha, nas terras de Minas, né, a mesma ideia se fermentava para ser depois enforcada, né, na pessoa de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Então, nesse romance 27, coloca, né, Deus no céu revolto, seu destino escreve, embaixo na terra ninguém o protege, é o Talpídio, o louco, o animoso alferes. E aí nós teremos os romances que falarão sobre o animoso alferes. E esses romances, eles vão tratar dessa questão da loucura, né? Porque diz que ele tirava riso dos tropeiros, ele falava com todo mundo, com todos. O Tiradentes, ele era uma espécie de curador, fazia sangrias, atendia as pessoas, né? Tirava os dentes, daí o apelido. Enfim, e ele falava muito sobre liberdade. Inclusive, há uma terceira parte, né? Uma suposta terceira parte do Marília de Dirceu, atribuída a Tomás Antônio Gonzaga, né? Não chegou a ser assinada por ele, e nessa terceira parte ele fala dessa loucura do Tiradentes. Mas há uma pesquisa muito intensa sobre isso, né? E a Cecília vai pegar essa veia, né? Que diz que ele falava contra o governo, contra as leis de Portugal. Nesse romance 30º nós teremos isso. Então, sem dúvida, essa loucura deve ser entendida de outra forma. A da audácia, né? A loucura da audácia, isso é muito importante, né? A loucura da audácia. De um homem que se levanta sem força, sem armas, contra um governo despótico, contra um governo tirano, que é o que parece dizer a poetisa, né? Quando ela coloca aqui, pobre daquele que sonha fazer bem, grande ousadia, quando não passa de alferes de cavalaria. Ou seja, né? Foi uma atitude considerada assim muito grande, né, muito extravagante para alguém de um posto tão pequeno, né? E aí nós temos aquela sensação, né, da reflexão, que a questão da voz, quem tem voz nessa sociedade, né? Talvez por ele ser o de menor cargo tenha sido o único que teve essa pena tão firme para servir de exemplo, né, para o povo. O romance 34º, né, confrontando o delator Joaquim Silvério com Judas, né, a poeta conclui que o Judas levou a melhor, né, pois ele encontrou o remorso e o Joaquim Silvério não, o delator da Inconfidência, aquele que recebeu prêmios, né, ele recebeu uma espécie de vamos dizer assim, de uma indenização,
qualquer coisa assim que valha, né? E para a família, tudo para poder dedurar, né, os Inconfidentes. Só que ele não teve remorso, ele arrumou falsas testemunhas, ele foi assistir o enforcamento de Tiradentes. Né? E quando os Confidentes começaram a ser presos, Tiradentes saiu de Ouro Preto, de Ouro Branco, naquela região ali, né, que ele vivia, naquelas cercanias, e foi para o Rio de Janeiro. Né? E mesmo assim ele foi encontrado, porque o outro fez questão de entregar e assistir tudo. E aí, fechando o romance, entre parênteses, há uma reflexão poética profunda, quando fala da força dos vermes, ou seja, dos delatores, né, dos maus, enquanto os bons apenas sonham. E aqui essa voz vai colocar, vejam, em itálico, que é aquela voz reflexiva, né? Pelos caminhos do mundo nenhum destino se perde, aos grandes sonhos dos homens e à surda força dos vermes. Né? Quem são os vermes? Os delatores. E isso daí é muito grave, porque todos eles foram presos, condenados, a maioria ao degredo, né, perpétuo, Tiradentes à força. O Cláudio Manuel da Costa foi morto ou suicidou-se, né, por conta da prisão. Só que não tem provas. Se você lê o processo, não tem prova alguma, né, só a delação. Né, eu ouvi dizer, só ilações, né, me disseram, eu ouvi falar, e é contra isso, né, que todo esse romanceiro bate nessa tecla, né, dessa questão da injustiça que foi feita ali. Toda vez que um justo grita, um carrasco vem calar. Quem não presta fica vivo, quem é bom mandam matar. Ocorre também no romance O Suspiro, no romance do Suspiroso Alferes, né, onde há igualmente um lamento profundo sobre o comodismo do homem face à situação que o envolve. E aqui ele fala, né, a voz lírica, entre parênteses em itálico: todos querem liberdade, mas quem por ela trabalha? O humano resgate custa pesadas carnificinas. Quem morre para dar vida? Quem quer arriscar seu sangue? Então, olha que triste realidade, né? Essa comparação que ela faz aí, se for ver até com o próprio Cristo, né? Que morreu para dar vida. E quem que morreu por ele? Né? Quem que o apoiou? Então vai acontecer a mesma coisa aqui com Tiradentes, vai se ver só, né? Abandonado pelos doutores, pelos amigos. Então é exatamente esse comodismo dos bons que é a força dos maus, né? Porque enquanto os bons se acomodam esperando por um herói que vá tomar a frente, que vá resolver, né? Os déspotas se mantêm, né? Eles se mantêm, eles vão ficando ali, eles vão pressionando. E nesses versos fala, né? Mas os traidores labutam nas funestas oficinas, vão e vêm as sentinelas, passam cartas de denúncia, porque os outros ficam quietos, têm medo. Né? Então, na noite escura de 10 de maio de 1789, prenderam Tiradentes, com seus pensamentos de liberdade. Há um lamento profundo de desespero e dor por estar sozinho nessa luta pela liberdade. Vejam essa estrofe: a voz lírica empresta a voz ao mártir. Né? Minas da minha esperança, minas de meu desespero, agarram meus soldados como qualquer bandoleiro. Vim trabalhar para todos e abandonado me vejo. Todos tremem, todos fogem. A quem dediquei meu zelo? É a matéria do romance 37º e de outros que vem na sequência falando sobre a prisão dos Inconfidentes. E o medo e a ansiedade se espalham por toda Minas Gerais. No fim do mesmo mês de maio, né, eles prendem os outros suspeitos. Andam os 4 comarcas em grande desassossego, vêm soldados, tremem os brancos e os negros. Já se levaram Gonzaga, Alvarenga, Mas Toledo. Se a Cláudio mandam recados para que se escondam a tempo. Esse Cláudio é o Cláudio Manuel da Costa, precursor da estética do arcadismo no Brasil. Ele era mais velho que os outros participantes. Ele que foi estudar na Universidade de Coimbra, entra em contato com essa nova estética, com a agremiação, né, dos poetas da Arcádia Lusitana, e forma essa Arcádia aqui no Brasil, né?
Então ele era assim uma voz muito importante, uma voz extremamente respeitada. E depois, segundo a lenda, ele foi encontrado morto dentro da prisão. Alguns livros eu já vi que diz que é dentro da casa dele, né? Mas aí há uma discrepância, né? É dúbia essa ideia da morte dele. Se ele foi morto, né? Ou se ele cometeu suicídio. Outros implicados menores vão sendo presos, há conversas indignadas, há também testemunha falsa, há até mesmo um embuçado, que é um homem, né, do rosto todo coberto em panos de mistério que pretende salvar o poeta Cláudio Manuel da Costa. Mas todos terão seu fim. A reflexão sobre a linguagem e nela a razão primordial da poesia. Isso é muito importante nós refletirmos ao uso poético da palavra, né? Como essa palavra ela assume uma plurissignificação muito grande dentro do texto, a polissemia, né? Que as palavras atingem. Então, ai palavras, que estranha potência vossa, todo o sentido da vida principia a vossa porta. O mel do amor cristaliza seu perfume em vossa rosa. Sois o sonho, sois a audácia, calúnia, fúria, derrota. A liberdade das almas. Ai, com que letras se elabora. Então, as mesmas palavras que foram as palavras de sonho, as palavras, né, do idílio amoroso de todo o arcadismo, também foi, né, a palavra da audácia de sonhar por liberdade, né, a palavra que foi aceita como calúnia no caso das delações, né, a palavra escrita lá no processo da condenação com fúria, que determina a condenação, a palavra que firma a derrota do movimento, né, a palavra que separa os casais, que traz a tristeza, e a liberdade das almas, né, que eles buscam. Que liberdade que é essa, né? Ai, com que letras se elabora, né? Que palavra, que liberdade que é a palavra, né? Que palavra é essa que todo mundo tanto deseja? Que é o que é discutido aqui no texto. A história e a ficção, né? Os dados históricos, eles são feitos com rigorosa pesquisa sobre os fatos. É um trabalho intelectual de compromisso histórico, com pesquisa nos autos do processo, que insere falas dos depoentes em formas diversas. Cecília, ela foi muito rigorosa nisso. O levantamento dos bens aparecem também nos romances, a descrição de tudo que eles deixaram, né? Em algum momento lá, quando vai descrever os bens do Tiradentes, tem bastante coisa, tem a propriedade, tem os animais, descreve os objetos. Quando vai descrever do Tomás Antônio Gonzaga, quase nada, apenas uma espora, né? Então a gente vê ali uma crítica muito grande, né? Que vai para leilão, fala, quem quer querer aquilo, né? Então você vê um eu lírico ali, né? Puxando a nossa mente, fala, presta atenção, estão vendo, ó, do outro que era pobre, tiraram tudo, do outro que era rico, pouquíssima coisa, né? Então o levantamento dos bens dos envolvidos insere, além das personagens históricas, personagens comuns. Isso daqui é muito legal, né? A descrição dos costumes, a religiosidade, a descrição do ambiente, das casas, das ruas, dos animais, das minas, dos escravos, né? Por que é legal essa inserção das personagens comuns, das personagens comuns? Que é para mostrar justamente que a nossa história não foi feita só por heróis, né? Houve a participação de pessoas. Isso daí é muito importante, que a gente volte o olhar para essa memória, porque quando a gente conhece o passado, a gente entende melhor o nosso presente. E ainda mais em tempos tão sombrios, difíceis, tumultuosos, como nós estamos vivendo. Então, conhecer o passado é fundamental, né? É muito importante que a gente entenda como é que foi essa movimentação, para a partir daí nós repensarmos a nossa história. O romance 85º, que é o último romance, que é o Testamento de Marília. Lembram-se que eu disse, né, que o país da Arcádia desaparece em meio ao tumulto, o idílio amoroso, aquele sonho da graças Marília Bela, graças a minha estrela, tão cantado lá pelo Tomás Antônio Gonzaga. Então, né, ele foi degradado para Moçambique, ficou na ilha de Moçambique, que é uma ilha na parte norte, né, de Moçambique. E
Ali ele vai conhecer uma outra jovem, Juliana de Mascarenhas, filha de um mercador, traficante de escravos, e vai casar-se com a outra. Quer dizer, rapidinho ele esqueceu a Marília, né? E a Marília, que foi uma personagem histórica, Maria Joaquina Doroteia de Seixas, noiva do Tomás Antônio Gonzaga, ela fica aqui, coitada, né? E ela vai ter uma vida longa, longeva, ela vai morrer com 90 anos. E é uma coisa muito interessante o papel dela nessa história, assim como o papel da mulher do Alvarenga Peixoto, que elas ficaram aqui, né? Elas mantiveram essa memória viva, elas trabalharam como professoras. Isso daí foi bacana. Então, nesse romance, nós temos a síntese de tudo, né? Que ele coloca assim, triste pena triste pena, que pelo papel deslizas. Vejam só aí, né? Que pena que é essa? É a pena da caneta tinteiro, né? Que desliza sobre o papel. Ao mesmo tempo, é a pena no sentido de penalizado, né? De tristonho, de penado. Então, que cartas não escrevestes, que versos não improvisa? Que entre cifras te debates e em cifras te mortalizas. Ai, fortunas, doblas, oitavas, cruzados, vastos dinheiros antigos, pelas paredes guardados, prêmios de tantos traidores, dor de tantos condenados. Né? Então, olha essa fortuna, o que custou, né? Quanta dor, quanto sofrimento, quanta condenação. Escreve, Marília, escreve seu pequeno testamento. Na verdade, porque vive se a morte é seu alimento, se para a morte caminha na sege do tempo lento, cortesias de quem diz adeus ao mundo, breves lembranças presentes, amáveis de moribundo, que sois vós, ouro das minas, no oceano de Deus tão fundo, né? Que esse ouro é perto de um oceano, né? Fundo. Repartivos, ouro de tantas cobiças, tanto amor que separastes entre injúrias e injustiças, e agora que sois contado para a piedade das missas. Né? Olha só, né? Esse ouro que foi a causa de tanta desgraceira, agora ele é contado para a piedade das missas, quer dizer, as missas pagas, né? Para que você ficasse de bem com Deus lá, vamos construir os altares de ouro das igrejas de Minas, como a Nossa Senhora do Pilar, por exemplo, que tem um altar de quase meia tonelada em ouro, né? Então, olha a crítica que há por trás disso, né? Triste pena, triste Marília que escreve, tão longa idade sofrida para uma vida tão breve. Muitas missas, que a terra lhe seja leve. Então, veja aí, né? Quem que é essa Marília que está escrevendo? Quem que é essa Marília que está aí refletindo sobre aquilo, né? E tão longa idade sofrida para uma vida tão breve, né? Pouco viveu de esperança, de sonho que durou pouco, né? E no final, fechando o livro, nós temos aí a fala dos Inconfidentes, que é outro momento importantíssimo de reflexão. E vejam aqui as estrofes, elas são feitas em versos brancos, não há rima. Né? Treva da noite na nossa capa, nos ombros curvos dos altos montes, aglomerados, agora tudo jaz em silêncio. Amor, inveja, ódio, inocência, no imenso tempo se estão lavando. Então a treva da noite, né? Que chegou e levou tudo e lavou tudo, né? Já há silêncio, amor, a inveja, o ódio, a inocência, todos os sonhos, toda a ambição, né? Tudo aquilo ficou guardado, sendo lavado. E olha, grosso cascalho da humana vida, negros orgulhosos, ingênua audácia, fingimentos e covardias, vão dando voltas no imenso tempo, a água implacável do tempo imenso, rodando soltos com sua rude miséria exposta. Essa é uma imagem altamente significativa, né, desse grosso cascalho da humana vida
que são lavados por aquela água que é o tempo, ou seja, né, das bateias da mineração, que vão ali lavando as pepitas, que vão lavando os diamantes, né? Então nós temos aqui essa ideia do garimpo desses sonhos, que só o tempo vai mostrar. O tempo é imenso, rodando soltos com sua rude miséria exposta. O tempo vai mostrar a verdade. Parada a noite, suspensa em bruma, não se avistam os fundos leitos, mas no horizonte do que é memória da eternidade, referve um embate de antigas horas, de antigos fatos, de homens antigos. A memória está sendo revirada nessas bateias, né? A memória de antigos homens, de antigos fatos. E qual é aquele que será escolhido? Aquele que merecer ser escolhido. Porque o que for insignificante vai entrar para o lixo da história. É assim que vai encerrar essa parte, né? E aqui ficamos todos contritos ao ouvir na névoa o desconforme e submerso curso dessa torrente do purgatório. Quais os que tombam em crimes exaustos? Quais os que sobem purificados? Quais os que tombam em crimes exaustos? Quais são aqueles que vão entrar para o lixo da história? Quais os que sobem? Quais são as personagens que são elevadas? Quais são as personagens que serão rebaixadas? A história vai mostrar. O tempo vai mostrar. Essa questão do tempo que a Cecília trabalha tão bem, toda a sua poética, aqui no Romanceiro, então, é fundamental. É sensacional esse fechamento que faz com que a gente repense. Porque nós temos aqui uma espécie de consolidação do mito, que é o que ela faz. Quem foi o grande, que esse não vai cair no esquecimento da história, que não vai entrar para o lixo da história? É o Tiradentes. Nós temos a consolidação do mito, desse Marte. E os demais precisam ser reavaliados. A história é revista, essa história é repensada. Das personagens citadas no Romanceiro da Inconfidência, segundo Darcy Damasceno, são de importância maior as que abaixo aí se relacionam, né? Que é o caso do Conde de Assumar, que veio ao Brasil em julho de 1720. Dom Pedro de Almeida, Conde de Assumar, governador de Minas, entrou em Vila Rica, mandou tacar fogo em tudo, incendiando tudo, para expulsar os chefes da rebelião, né? Que havia se instalado ali no mês anterior, tudo por causa do ouro descoberto. Felipe dos Santos, que foi um dos chefes rebeldes, foi enforcado, esquartejado. E são do documento em que dava contas da sua justiça as palavras glosadas no romance 5, foi tirado dos autos do processo. A seguinte fala: eu, Senhor, bem sei que não tinha jurisdição para proceder tão sumariamente e que não podia fazer sem convocar os ministros da monarca. Ou seja, a condenação dele foi totalmente arbitrária, né? E esse texto vai bater bastante em cima dessas questões. A Bárbara Eliadora, que foi a mulher de José de Alvarenga Peixoto, teve um papel assim fundamental, poetisa, que se consagra nesse período. Quando o marido é exilado, ele é enviado para Angola e ela fica com os filhos, tomando conta das poucas coisas que ainda sobraram. O sapateiro de Capanema, que foi denunciado e preso em virtude de propalar rumores alusivos à expulsão dos portugueses. Tem uma fala dele que é bastante interessante nesse texto, que... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Não vai entrar, uma pena, né? Entrou. Essa fala dele, que ele fala assim: esses branquinhos do reino nos querem tomar a terra, porém, mais tarde ou mais cedo, os deitamos fora dela. Essa fala está lá nos autos do processo. A Cecília, quando lê, ela fica assim tão impressionada que já vai formando na cabeça dela métrica, rimas, são falas importantes. Essa é uma personagem que vale a pena prestar atenção. Estes branquinhos do reino, veja, em redondilha maior, né, ela consegue transformar isso em satisfação. Quem são os branquinhos do reino? Os fidalgos, né, da coroa que estão aqui, que só vêm levar as nossas riquezas. Ele está louquinho para botar essa gente fora, né? Isso vai causar aí a condenação dele também.
O Cláudio Manuel da Costa, apontado como um dos cabeças da frustrada rebelião de 1789, ele enforcou-se poucos dias depois de ser preso. A lenda atribui a sua morte uma causa criminosa, né? Ele foi morto. Porque se ele se enforcou na prisão, é pouco provável que ele tenha conseguido esse intento numa cela cuja altura da grade para a parede é 1 metro, se tiver, né? Então há essa questão aí a respeito da morte dele. Mas eu já li também que ele se enforcou dentro da própria residência, na biblioteca da residência. Então é dúbia essa questão. Então, no seu poema Vila Rica, o Cláudio ele mostra, né, a fundação histórica da cidade de Ouro Preto, o começo de tudo, das Minas Gerais. Ele tem uma importância, assim, um respeito muito grande dentro desse grupo, né, dos Inconfidentes. Domingos Fernandes da Cruz, que foi dono da casa em que foi preso no Rio de Janeiro Tiradentes. O Domingos Rodrigues Neves, que foi encarregado de conduzir para Minas os despojos do Tiradentes, já que ele foi esquartejado, né, o corpo dividido em 4 partes. Domingos da Silva dos Santos e Domingos Xavier Fernandes, pai e avô do Marte. Veja, tem lá um trecho do romanceiro que o Tiradentes estava cercado de domingos. E aí a poeta brinca com esse nome, né, com o nome, substantivo próprio Domingos, e também por se referir ao dia da semana, ao domingo, que é o domingo da condenação do Tiradentes. Então, há essa referência, né, desse homem cercado de domingo. Inácio José de Alvarenga Peixoto, que é o poeta Alvarenga Peixoto, considerado um dos principais chefes da conjuração. Ele foi, como eu disse, exilado para Angola, ele era tenente-coronel da cavalaria, poeta de grandes méritos e morreu na prisão em Angola, ele ficou por lá. João Fernandes, que foi o contratador de diamantes e quem muito perseguiu foi o Conde Valadares, né? Ele tornou-o célebre pelas atenções dispensadas aos mais insólitos desejos da amante Chica da Silva, que tornou-se uma personagem antológica, né, ao lado de João Fernandes. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que representou o principal papel na Inconfidência Mineira, aliciando cúmplices, propagando ideias de libertação, buscando o apoio da Força Armada. Foi enforcado, tendo sido seu corpo esquartejado, exposto em exibição pelos lugares que ele pregou as suas ideias. O alferes de cavalaria tornou-se a figura de maior significação histórica do drama da Inconfidência. E a cabeça dele foi levada para a Praça Central, em frente à prisão, e colocada num poste. Ficou lá espetada essa cena horrível, tétrica, né? Tenebrosa. Hoje, nesse local onde a cabeça dele ficou lá, né, espetada, existe um monumento a Tiradentes. Outras personagens, como Joaquim Silvério dos Reis, que foi o delator, é uma figura negra da Inconfidência em virtude de ter sido denunciante, junto com o Visconde de Barbacena, dos planos de rebeldia que tramavam em Vila Rica. Outra personagem aí também secundária é a Juliana de Mascarenhas. Essa moça Juliana de Mascarenhas que casou-se com Tomás Antônio Gonzaga. Ela é a moçambicana, filha do mercador de escravos. Quer dizer, ele tinha tanto amor pela Marília, né, pela Maria Joaquina Doroteia de Seixas, que quando chega lá ele esquece rapidinho. E na terceira parte, que é a suposta parte do Marília de Dirceu, ele vai descrever essa Marília africana, falando dos amores, né, da beleza dela. Mas a gente sempre fala em terceira, suposta parte do Marília de Dirceu, porque ela não tem o mesmo nível, né, poético das outras duas. As outras duas foi autografada pelo Tomás Antônio Gonzaga, essa terceira não, foi atribuída. Então aí gera uma dúvida. A Dona Maria, primeira rainha de Portugal, sob o seu reinado tramou-se a insurreição, né, prontamente abortada, que passou a história com o nome da Inconfidência Mineira, em 1789. Coube-lhe determinar as penas a serem impostas aos conjurados. Em 1808, chegava às terras brasileiras acompanhando o príncipe regente Dom João, que fugia da invasão de Portugal pelos franceses, né?
Ela morre louca aqui no Brasil e o Dom João, ele é coroado rei aqui, Dom João VI, rei de Portugal. Outras personagens, como a Maria Joaquina Doroteia de Seixas, que é a famosa Marília de Dirceu, cantada em versos, né, sob o nome Marília, pelo noivo Tomás Antônio Gonzaga, que se chamava poeticamente Dirceu. A Maria Efigênia, filha do Alvarenga Peixoto e da Bárbara Eliadora, uma moça linda, tratada pelo pai como princesa do Brasil, morreu muito jovem de um acidente, sofreu uma queda de cavalo. Padre Rolim e Padre Toledo, que eles foram implicados, né, nesse evento como fomentadores do movimento, foram considerados rebeldes, foram recolhidos pela igreja e levados a Portugal, e lá ficaram presos. O Tomás Antônio Gonzaga, que era o doutor, né, um homem de estudos, ele era português, ele nasceu em Portugal, viveu aqui no Brasil, teve um papel diplomático muito importante, ele foi ouvidor, inclusive, também foi um ativista político, né, porque ele é o suposto autor das cartas chilenas. Mas hoje a história tende a falar, a ver o Gonzaga como uma das vítimas de inimigos poderosos que ele agranhou naquele período, né? E não como um rebelde. Ele que foi o noivo da Marília, o famoso Dirceu, né, que escreveu os poemas belíssimos e depois se casou com a Juliana Mascarenhas, a jovem nativa moçambicana. O Vicente da Mota passou a história como um dos acusadores de Tiradentes. O alferes Vitoriano Veloso, preso como cúmplice na tentativa de rebelião por tentar passar recados. E, por fim, nós temos aqui o Tiradentes, né? Esse daí que é o mito, o Marte. E vamos encerrar a aula com uma passagem que abre, né, o Romanceiro da Inconfidência, com a fala inicial, que é feita em tercetos, versos decassílabos, que ela é muito importante porque abre o texto e, ao mesmo tempo, sintetiza toda a obra, né? O passado não abre a sua porta, não pode entender a nossa pena, mas nos campos sem fim que o sonho corta, vejo uma forma no ar subir serena, vaga forma de tempo desprendida, é a mão do alferes que de longe acena, eloquência da simples despedida, adeus, que trabalhar vou para todos, esse adeus estremece a minha vida. Terminamos aqui a nossa leitura, a nossa breve aula sobre o Romanceiro da Inconfidência. Espero ter ajudado um pouco. Até mais. Tchau para todos.